O Palácio Monroe, popularmente conhecido como Palácio Monroe, foi uma edificação eclética localizada na Cinelândia, no centro da cidade brasileira do Rio de Janeiro, no estado homônimo. Abrigou o Senado Federal entre 1925 e 1960, embora fosse considerado pequeno para a função. Com 1.700 metros quadrados de área construída, tinha elementos de sua composição arquitetônica que se inscrevem na linguagem geral do ecletismo, num estilo híbrido caracterizado por uma combinação liberal de diversas origens que marcou uma época de transição na arquitetura brasileira. Foi projetado para ser o pavilhão do Brasil na Exposição Universal de 1904, ocorrida em St. Louis, nos Estados Unidos da América, conforme especificado na cláusula primeira do aviso número 148, de 3 de julho de 1903. Na construção do pavilhão, se terá em vista aproveitar toda a estrutura de modo a poder-se reconstruí-lo nesta capital. Desse modo, o arquiteto e engenheiro militar Coronel Francisco Marcelino de Souza Aguiar concebeu uma estrutura metálica capaz de ser totalmente desmontada, erguendo-a como previsto em St. Louis. A imprensa norte-americana não poupou elogios à estrutura, destacando-a pela sua beleza, harmonia de linhas e a qualidade do espaço. O pavilhão conquistou o principal prêmio arquitetônico da exposição. Apesar da ideia original prever o completo desmonte, transporte e reconstrução do pavilhão no Rio de Janeiro, isto não aconteceu de fato, devido a atrasos do governo brasileiro na execução do projeto. Ainda que baseado no projeto arquitetônico original, o pavilhão montado em St. Louis era feito de madeira e cal sobre uma estrutura de ferro, e apenas a cúpula e a estrutura que sustentava o pavilhão foram trazidas para o Brasil. Desmontado ao final do evento, o pavilhão foi reconstruído e reinaugurado na cidade do Rio de Janeiro em 1906 para sediar a terceira Conferência Pan-Americana. Sua fachada eclética fazia parte de um conjunto arquitetônico na Cinelândia com os edifícios da Biblioteca Nacional, do Teatro Municipal e do Museu Nacional de Belas Artes. O Barão do Rio Branco, por sugestão de Joaquim Nabuco, propôs que, ao Palácio de St. Louis, como era conhecido, fosse dado o nome de Palácio Monroe, em homenagem ao ex-presidente norte-americano James Monroe, criador do pan-americanismo. Entre 1914 e 1922, o Palácio Monroe foi sede provisória da Câmara dos Deputados, enquanto o Palácio Tiradentes era construído. Com a inauguração deste durante as comemorações do primeiro centenário da independência, o Senado Federal passou a utilizar o Monroe como sua sede. O palácio também sediou a Comissão Executiva da Exposição do Centenário da Independência do Brasil a partir de junho de 1922. A imagem do local ilustrou cédulas de 200 réis emitidas em 1919. O Senado Federal esteve fechado durante o Estado Novo entre 1937 a 1945. Ao término do regime militar, serviu como sede provisória do Tribunal Superior Eleitoral entre 1945 e 1946. Em meados da década de 1950, o palácio sofreu uma obra de ampliação que lhe acrescentou um pavimento e ocupou o espaço das duas rotundas laterais que eram vazias e serviam apenas como varandas decorativas. Com a mudança do Distrito Federal para Brasília em 1960,
o Monroe passou a exercer a função de escritório de representação do Senado no Rio de Janeiro. Na época da ditadura militar brasileira, foi transformado em sede do Estado-Maior das Forças Armadas. Em 1974, durante as obras de construção do metrô do Rio de Janeiro, o traçado dos túneis foi desviado para não afetar as fundações do palácio. Nessa época, o governo estadual decretou seu tombamento. Uma campanha mobilizada pelo jornal O Globo, com o apoio de arquitetos modernistas como Lúcio Costa, pediu a demolição do Palácio Monroe sob alegações estéticas e de que o prédio atrapalhava o trânsito. O então presidente Ernesto Geisel, que também não era favorável ao edifício, sob a alegação que prejudicava a visão do monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, não concedeu o decreto federal de tombamento, e em março de 1976 o palácio foi demolido. No terreno assim desocupado, foi construída uma praça, a Praça Mahatma Gandhi, com um chafariz monumental, originalmente instalado na Praça 15. Houve aqueles que lutaram pela permanência do palácio. Na edição de 28 de janeiro de 1976 do Jornal do Brasil, primeiro caderno, página 7, era noticiada a tentativa de impedimento da demolição por meio de ação popular. Neste período, final de janeiro de 1976, o palácio já se encontrava sem janelas e cúpula. Segundo Durval Lobo, chefe da divisão técnica especializada de urbanismo do Clube de Engenharia, um mandado de segurança seria a única forma de salvar o prédio. Durante sua demolição, chegou a cogitar-se transformar o palácio em sede e museu do Instituto dos Advogados Brasileiros por meio do deputado Jorge Arbage, do partido Arena do Paraná, como noticiado pelo Jornal do Brasil em 9 de março de 1976, na página 8. No Diário de Notícias de 10 de janeiro de 1976, na página 2, Luiz de Souza Aguiar, filho do construtor do palácio, reafirmou em protesto sua decisão de doar ao governo norte-americano a medalha conquistada pelo seu pai no concurso mundial de arquitetura. A demolição foi realizada pela Aguil Comércio e Indústria e, de acordo com o jornal Diário de Notícias de 4 de janeiro de 1976, na página 9, foi orçado em 191.108 cruzeiros, em um trabalho a ser realizado pelo período de 4 meses. Na edição de 7 de janeiro de 1976, na página 9, o referido jornal anunciava que os 4 leões de mármore de Carrara que adornavam o palácio haviam sido vendidos para o diretor de uma financeira e que este pretendia instalar os objetos em uma casa de fazenda localizada em Minas Gerais. Segundo a matéria, quem estava interessado nas obras era Juscelino Kubitschek. A firma contratada para a demolição afirmava que pretendia faturar o máximo com a venda de objetos de arte e material aproveitável do palácio, de forma a recuperar os 200 mil cruzeiros investidos. Os anjos de bronze que adornavam a cúpula estavam orçados em 15 mil cruzeiros cada, fora os vitros de valor histórico ainda não orçados. Na edição de 11 de janeiro de 1976, na capa, apurava-se que apenas com a venda de 3.000 toneladas de ferro era possível arrecadar 9 milhões de cruzeiros. 2 dos leões de mármore estão no Instituto Ricardo Brenardi, na cidade de Recife, Pernambuco, e os outros 2 encontram-se na Fazenda São Geraldo, em Uberaba, Minas Gerais.
Em 2015, foram encontrados vários objetos perdidos que estavam no depósito do Museu do Senado Federal. O material estava em 16 caixas que vieram do Palácio Monroe e nunca foram abertas. As peças passaram por higienização, identificação, fichamento e restauração. Entre as peças encontram-se lustres de 1,8 metros de altura, adornados com rosáceas douradas e bulbos de cristais, que agora fazem parte do patrimônio do Senado Federal. No lugar do Monroe, hoje encontra-se uma praça chamada de Praça Mahatma Gandhi, e nela encontra-se um belo chafariz que originalmente foi colocado na Praça 15, depois passou para a Praça 11, Praça da Bandeira e terminou no lugar do Palácio Monroe, pouco tempo depois da sua demolição. Foi comprado na Áustria em 1878 pelo governo imperial. Em homenagem ao palácio, é chamado de Chafariz do Monroe. Em 2002, foi lançada a ideia de reconstrução do Monroe, mas a mesma foi engavetada. No mesmo ano, durante a construção do estacionamento subterrâneo que se localiza debaixo da praça onde ele ficava, os operários encontraram uma caixa metálica contendo vários objetos relativos à construção do Monroe. Entre esses objetos estavam uma pedra do palácio e uma edição especial do Jornal do Brasil. Esse material foi entregue à Biblioteca Nacional e hoje está em poder da Secretaria de Cultura. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários, cliquem no sininho para receberem as atualizações do canal e quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajudem o canal a crescer. A participação de vocês é sempre muito importante. Até um próximo vídeo.